Então é o seguinte, pessoal, a aula de hoje nós iremos resolver algumas questões das atividades que a gente passou, né? A gente teve duas primeiras listas, a primeira e a segunda, então a gente vai resolver essas questões. A gente sabe que a gente está naquele revezamento de uma semana é aula, outra semana são atividades, né? E o que acontece? Na próxima semana, eu vou dar uma introduçãozinha do novo conteúdo, né? Que a gente vai ver for, né? E uma nova lista de atividades para vocês resolverem ao longo da semana, né? Então, o que acontece? Agora, a gente vai resolver, vou resolver aqui com vocês, explicando para aquelas pessoas que tiveram muita dúvida na hora de fazer o exercício, poder concluir ele, né? Até o momento eu aceitava incompleto, mas agora tem que ter todas as questões lá bonitinha, limpa e seca, viu? Tanto da turma de redes como da turma da Info 1. Então, abram aí a primeira e a segunda lista de vocês. Eu tenho todas as questões aqui, né, enumeradas. Se vai precisar, Samuel, vai. Se tu resolveu todas as 22 questões, 24, se eu não estou enganado, de boa, sem nenhum problema, tranquilo, mas sempre vai precisar do caderno. Utilizem sempre o caderno para anotar. Genise, eu quero que você só saia de casa com o caderno na mão, de segunda, não, de terça a quinta-feira. O resto do dia não importa não, porque eu não tenho aula. Mas nas minhas aulas tem que sair com um caderno, uma caneta e uma lapiseira, um apontador, uma borracha, viu? Com a sua mochila, com seu kit, né? Só necessário tem que ter isso. Não pode sair sem um material de estudo. Vá lá na sua tia e peça para ela um caderno e um negocinho para poder fazer as aulas, né? Leva logo a mochila, não pode faltar, entendeu? Sem material não dá. Se vocês notarem, eu só vou para a escola com o meu notebook. Por quê? Porque é meu material de trabalho, né? O meu pincel, meu apagador. A Mirella, que tem aula presencial comigo há mais tempo, ela vê que eu tenho um monte de pincel. Não é não, Mirella? Um sim que eu acho. Por quê? Porque precisa, né? Então não pode sair, certo? Não arrume outro. Vá lá na escola e peça um novo caderno e tal, que a escola dá, viu? Você mora perto, eu acho, se eu não estou enganado. Então dá lá. Aproveita e vai no Marcelo e dá um alô para ele. Minha letra maravilhosa, é tão bonita que é a Emily que escreve. Então, pessoas bonitas, né? Pegando aí a primeira e a segunda lista. Quais as questões que vocês tiveram mais dificuldade para que eu possa resolver aqui e explicar para vocês? Até colocar já na tela aqui do Portugal já tá. Eu posso Ah, escolher as questões que eu quiser. cara, aquela do ano bissexto, mano, que eu ainda não tá entendendo como é que. Eu pesquisei e tal, mas eu não tô entendendo ainda não muito. Na do ano BC. Vamos por partes. Na atividade um, a primeira, da questão da 1 a 5. Qual que vocês querem que resolva? Porque aí a gente vai, como vai subindo o nível, fica mais fácil. Samuel botou a 1, a 3 e a 5. Deixa eu escolher aqui. A 1 eu resolvi em sala. A 3 é muito fácil. A 5 aqui, ó. A 5 diz assim, ó, faça um programa que leia o número inteiro e mostre seu antecessor e seu sucessor. É essa? E a quatro é faça um programa que leia duas notas da média. Da média também é legal porque é bem tradicional. Deixa eu pegar aqui a 4, eu vou fazer a 4 e a 5 aqui. Vou botar aqui no chat. Eu resolvi. Ah, tu não tá em casa não, né? Mas, enfim. Essa aqui é a questão, né? Faça um programa que lê as duas notas e tudo mais. Eu vou botar logo aqui, eu sempre coloco como comentário a questão para me saber o que é que eu preciso resolver, beleza? 2 barras eu comento, para quem não lembra. Eu preciso saber ler a questão, gente. Tudo aqui é questão de saber ler e imaginar, né? Então, o que é que ele está dizendo aqui? Faça um programa que lê as duas notas de um aluno em uma matéria. Então, o que ele está mandando eu ler, então eu tenho que capturar essa informação. A gente sempre lembra que o usuário, ele tem que estar nos passando essa informação, né? Deixa eu só aumentar aqui para poder ver o chatzinho aqui do lado. Pronto.
Estão conseguindo ver? Dá para visualizar? Então, pronto. Eu preciso ter um programa que leia. Então, eu preciso dizer para o usuário o que é que ele tem que fazer. Vocês concordam comigo que todo o sistema ele dá instruções para o usuário o que é que ele tem que fazer? O Facebook da vida, o Instagram, né, que vocês estão usando mais, ele diz: clique aqui para postar uma foto, aqui para compartilhar, no coraçãozinho para curtir. Então, nós temos que instruir o nosso usuário o que é que ele tem que fazer no nosso sistema. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, mandar que ele velho escreva para que ele possa digitar alguma coisa. Então, eu vou dizer, digite a sua primeira nota. Essa é a questão número 4 da primeira lista, Felipe. Depois eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar aquela informação. Então, eu vou botar um leia. Para que eu pegue essa informação, eu preciso salvar em algum lugar. Eu vou salvar onde? Dentro de uma variável. Por que numa variável? Porque o valor pode variar. Ele pode dizer que hoje é um 7, amanhã ele pode dizer que é um 8, um 9, por aí vai. Então, eu tenho que declarar essa variável, né? Samuel, tu está trocando as aulas. Index é aula de HTML e CSS, que foi ontem, certo? Atualiza aí, tal, lógica, hoje, mudamos de assunto. Então, eu tenho que declarar a variável. Então, eu vou criar aqui uma variável. Primeiro, eu declaro o tipo dela, né? Eu vou dizer que é um tipo normal, normal, normal. Todo mundo troca, até eu troco. Então, eu vou dizer que é do tipo real e vou dizer que o nome da minha variável é nota 1. Como eu vou ter duas variáveis, eu vou botar nota 1 e nota 2. Como eu vou ter um cálculo de média, eu vou ter uma terceira variável chamada média, certo? Declarei minhas três variáveis, né? Vou botar aqui um só para poder ver iniciado. Pronto. Então, a primeira nota que eu vou receber vai ser a minha nota 1. Depois, vou repetir a mesma coisa. Eu vou pedir para ele digitar a minha nota 2. E aí eu vou fazer o quê? Vou receber o que ele está passando. Vou salvar na minha variável nota 2. Então, eu vou calcular a minha média. Vou dizer que média é igual a nota 1 mais nota 2. Dividido por quanto? Quantas notas eu tenho aqui? Duas. Se eu tenho duas notas, então eu vou dividir por 2, porque é uma média. A média é o que é? É a soma de todas as notas dividido pela mesma quantidade delas. Se eu colocar dessa maneira, o que, é que ele vai fazer? O sistema vai fazer? Ele vai primeiro dividir para depois somar. Por quê? Porque pela ordem de procedência, ele faz primeiro a divisão e a multiplicação do que a adição. Então, para que eu faça primeiro a soma para depois dividir, eu preciso colocar essas notas entre parênteses. Exatamente, aí como o Dave está colocando. Então, ele vai somar primeiro para depois dividir, porque na ordem de procedência, o parêntese vem primeiro do que a divisão. E aí eu vou mostrar. Escreva, né? Colocar a sua média foi 2 pontos. Posso tanto utilizar a vírgula como um sinal de mais para juntar, e vou colocar a minha variável que está guardando o meu resultado, médio. Antes de executar, eu vou testar se meu sistema está funcionando, certo? Eu não tenho Portugal no meu celular, eu não tenho Portugal no meu computador, estou fazendo no meu caderno. Então, como é que eu vou testar? Simplesmente eu vou comentar aqui do lado, ó. Digite a sua primeira nota. Diz aí para mim a nota que tu digitou. 8. Digitei 8, né? Então, eu posso dizer, como foi digitado 8, que nota 1 é igual a 8. Aqui é chamado de mesa reversa, se eu não estou enganado. Digite a minha segunda nota. Qual foi a minha segunda nota? 7,5, né? Vou pegar aqui do Yuri. Botar 10. Botei aqui 10. Então, nota 2 é igual a 10. Se for 7,5, ele aceita? Sim ou não? Por quê?
Isso, porque o tipo dele aqui é real, pessoal, então ele aceita números com ponto flutuante, números quebrados, tá? Se fosse do tipo inteiro, ele não aceitaria o 7,5, né? Então eu venho para cá, ó. A minha média é igual à minha nota 1. Quanto é que vale a minha nota 1? 8. Mais a minha nota 2. Quanto é que vale a nota 2? 10. Dividido por 2. Primeiro eu vou somar. Então, 8 mais 10 é 18, dividido por 2, igual a 9. Então, a minha média é igual a 9. Será que vai dar esse resultado? Vamos testar. Vou executar aqui o sistema agora. Minha primeira nota é 8. Vou digitar o 8. Dá Enter. Minha segunda nota é 10. Sua média foi 9. Tranquilo? Eu não precisei executar no programazinho para ele me dar a resposta. Eu já sabia que ele calculava certo. Eu sempre tenho que fazer pelo menos 2 ou 3 testes, tá? Eu testei só com um, mas eu posso testar com mais, posso colocar mais números. Ah, vou testar agora com 7 e com 6. E por aí vai. Vocês sabem que na lista 2 tem a continuação dessa questão, né? A gente disse se o aluno é aprovado ou não. Vocês lembram? Vou pegar aqui qual é a questão. A 7. Vocês lembram? Vocês fizeram a 7, tiveram dificuldade. Quer que eu resolva logo a 7 da lista 2? Que é a continuação dessa? Bom dia, William. Peraí. Saiu aqui do meu. Professor, Oi. desculpa chegar esse horário, é porque o menino pediu para fazer uma arte para ele, aí eu acabei perdendo horário, eu vi agora a mensagem. Certo. Tá me devendo R$ 50, viu? Metade do valor da arte aí é meu. Pelo atraso. Pronto. O David quer que teste com o número real. Vamos fazer o teste aqui. Vamos botar aqui, ó, 7,5. A primeira nota. A segunda nota eu vou botar aqui 9. Dá 8,25. Dá 9 mais 7 dá 16, né? 16,5. 16 dividido por 2 é 8. E 50, né? Que é 5,5, dá 25. Tá correto também. Então a gente pode tanto testar com o número real com o número inteiro que o nosso sistema funcionou. A questão 7, pessoal, ela diz o seguinte, da lista 2, certo? Porque eu vou aproveitar, porque a gente já está aqui, né? Vou pegar aqui o enunciado da questão. Ela diz assim, ó. Vou botar aqui. Ela diz aqui, vou colocar aqui no chat. Tem um algoritmo que leia o nome de duas pessoas. Então, questão 4. Certo? Solucionamos aqui. A questão 7, ela diz o seguinte. Vou quebrar aqui. Eu sou meio padrãozinho, né? Desculpa aí. Pronto.
Isso aqui, ó. Questão 7. Cria um algoritmo que leia o nome e 2 notas de um aluno. Certo? Calcule a sua média e mostre na tela. Vamos resolver primeiro essa linha aqui. Concorda comigo que aqui ele já pega 2 notas e calcula a média? Tá faltando fazer o quê aqui? Mostrar se ele foi aprovado ou não. Falta também eu pegar o nome do sujeito. Né? Que ele diz que, ó, leia o nome. Então eu vou ter que criar uma nova variável. Eu vou dizer que ela é do tipo cadeia. Por quê? Porque ela vai pegar um nome. E vou dizer que o nome dela é nome. E aí eu vou criar aqui. A primeira coisa que eu vou pegar é o nome do sujeito. A primeira coisa que a gente pergunta é o nome da pessoa. Né? A gente não diz para o nosso pai R$ 50. Não, a gente diz, pai. Primeiro fala o nome, me dá 50. Então, assim, digite seu nome. Pontos. E aqui eu vou dizer que leia o nome da pessoa. Certo? Então, eu tenho escreva e o leia, né? Então, já fiz essa parte aqui, ó. Criei um algoritmo que leia o nome. Perdeu, Marlon. Sorteei aqui 2 notebooks e essa barra de chocolate. Incrível, infelizmente, né? Você foi sorteado, mas não estava online e perdeu. Tá? Então, vamos aqui. A gente tem... Primeiro, a gente resolveu essa parte. Eu criei um algoritmo que lê o nome e as 2 notas do aluno. Então, eu criei que lê o nome e lê as 2 notas. Até já fiz aqui, ó. O nome e as 2 notas. Depois, que ele pede, calcule a média e mostre na tela. Eu calculo a média e mostrei na tela. Até aqui eu fiz. Só que ele quer um terceiro passo. Né? No final, analise a média e mostre se o aluno teve ou não um bom aproveitamento. A média para aprovação é 7. Então, eu já fiz quase tudo, faltou só um pequenininho detalhe. Tenho que calcular se ele está aprovado ou não. Então, aqui eu vou só alterar aqui um texto. Né? Vou botar o nome do cara, ó, nome. Espaço, a sua média, foi, pronto. Agora eu vou botar se ele foi aprovado ou não. Para que eu mostre a mensagem, eu tenho que utilizar o condicional se. Então, eu vou botar se. O se, ele carrega dentro dele uma expressão, né? Então, qual que vai ser a expressão? Se a minha média não precisa ser um 7 para ser aprovado, então eu vou colocar que sinal aqui. E aí, pessoas bonitas? Bora, Genise. A gente vai colocar o que aqui? Qual a expressão? A média é o quê? Não fale, Mirella. Estou ouvindo você aqui. Eu posso falar? Pode. Pode só repetir, é porque eu estava escrevendo aqui? Eu quero, ó, eu coloquei se, né? Ele quer que eu verifique se a média, se o cara teve um bom aproveitamento ou não. Pronto. Se a média for menor que 7, pronto, posso colocar aqui, ó. Se a média for menor que 7, mas qual que é a expressão que eu quero? Eu quero dizer se ele teve um bom aproveitamento ou não. Então, vamos colocar aqui, ó. Se média for menor que 7, tudo que tem na expressão do se, né? Se for verdadeiro, vai ficar dentro de chaves. Então, eu vou colocar aqui as 2 chavezinhas. Ó. Eu já abro e fecho para quê? Para que eu não esqueça de fazer isso. Então, eu já faço a abertura e o fechamento da minha chave. E aqui eu vou colocar. Se a média for menor que 7, é para escrever o quê? Se não, aí termina lá. Tem que Não. botar a chave também. Primeiro, eu acho que é abre chave, aí bota se não, fecha a chave, aí embaixo escreva. Você não foi aprovado. Pronto. Aqui eu não preciso fazer um senão logo. Eu vou primeiro escrever exatamente a mensagem que tu disse. Escreva. Você não teve um bom aproveitamento. Foi do jeito que eu fiz. Só que bem formalzinho, bem bonitinho, que eu gosto de detalhar as coisas, sabe? Pronto. Tem que ser desse jeito mesmo. Por quê? Porque tem que estar bonito. O usuário, ele quer algo bonito. Não precisa fazer de qualquer jeito. Quando a gente se acostuma a fazer de qualquer jeito, então a gente não trabalha a gente não entrega um trabalho satisfatório. A gente traz um trabalho medíocre. O que é um trabalho medíocre? É um trabalho mediano, certo? Aqui eu estou fazendo rápido, por quê? Porque eu quero resolver o maior número de questões possíveis, né? Então, beleza, eu tenho uma mensagem, se essa condição for verdadeira, essa condição é verdadeira quando a média dele for menor que 7.
Então, o que é que eu vou fazer agora? Como o rapaz falou, vocês falam o nome de vocês para até identificar a voz, tá? Que eu sou ruim, sou Professor, péssimo. Oi. sempre vai ser essa estrutura. Sempre. A estrutura do se é essa. É um se, a expressão, que vai me resultar num resultado, uma resposta lógica. Qual a resposta lógica? Verdadeira ou falsa. Beleza? E dentro das chaves vai ter a minha expressão, né? Se esse resultado aqui for verdadeiro, ele vai escrever o que tem aqui. O se não vai aparecer quando o meu resultado for falso. Né? Então, o que é que vai aparecer? Qual é a mensagem que vai dizer quando o resultado for falso? Quando o cara não tiver uma nota abaixo de 7, vai dizer, você teve um bom aproveitamento. Só isso. Aí aqui a gente pode testar de acordo com o que a gente já vem testando aqui. Ó. Ele teve uma média 9. 9. Certo? É menor que 7. Verdadeiro ou falso? Pronto, Kevin, ó, tu colocou, você não atingiu a média, né? Mas entenda, se tu estivesse trabalhando numa empresa, o cara, a mensagem que ele quer é que se ele teve um bom aproveitamento ou não. Ele não quer dizer se você atingiu ou não a média. Professor, isso pode parecer besteira, né? Mas o que o cliente pede, entendeu? O cliente, ele quer uma mensagem que diz assim, bem-vindo à minha loja. Ele não quer uma mensagem, que bom que você veio, entendeu? É o que o cliente pede. Então, a questão, ele diz que ele quer a mensagem, ó, que você teve ou não um bom aproveitamento, entendeu? Ele não quer a mensagem se você atingiu ou não a média. Por quê? Porque para ele, atingir a média ou não atingir a média pode ser uma mensagem que seja ofensiva para o aluno, né? Então, aqui, ó, 9 é menor que 7? Verdadeiro ou falso? Não sei. Falso. Então, se é falso, eu vou mostrar a frase que está na minha linha 24 ou a frase que está na minha linha 26. Na linha 26, né? Então, ele vai mostrar, você não teve um bom aproveitamento. Vamos testar aqui. Botar aqui os tempos para rodar. Vou digitar meu nome, né? Quem tirou as notas aqui foi meu amigo Yuri. A primeira nota dele, vou botar a gente que tem lá no teste, ó, 8. A segunda nota foi 10. E aí eu tive, ó, a sua média foi 9, você teve um bom aproveitamento. Professor, eu queria que tivesse quebradozinha a linha e tal, não sei o quê. Então eu coloco a quebra de linha. Não vou colocar aqui que eu tô sem paciência. Beleza? Se for nota baixa, vamos testar com a nota baixa. O Samuel... Não, Marcílio. O Marcílio, né? Perguntei o nome aqui do aluno. A primeira nota dele, né? Ele estava paquerando com a Genise e ele tirou 4. Segunda nota dele, ele se esforçou mais, tentou lá e tal, não sei o quê, mas ele não conseguiu, ele tirou 7, né? Então, ele teve uma média 5, aí ele, você não teve um bom aproveitamento. Tá certo? Tranquilo essa primeira questão? Então, aqui é a minha questão 4 e a minha questão 7. Sempre é bom vocês resolverem os exercícios e consultar, por quê? Porque eles são parecidos. Então, vamos supor, como o David, se eu não estou enganado, o David fez a questão 4 na primeira lista, aí ele, deixa eu ver uma questão parecida, ele vai lá, dá uma olhada e faz as alterações, tem uma ideia de como fazer a outra questão. Vamos para a próxima. Qual era a outra questão que vocês querem resolver? Dúvidas aqui, como calcular a média e tal. Gente, calcular a média, vocês vão ver isso aqui. Vocês estão fazendo doutorado lá na faculdade de ciência da computação, vocês vão ter que fazer um sistema que calcula a média. Né? O que do final? Esse se aqui ou o resultado? O se, o que que é? Ele está dizendo aqui na questão, ó, ele quer que eu pegue o valor da média e verifique se o aluno foi aprovado ou não.
para ele ser aprovado, ele tem que ter uma média 7. Então, eu tenho que pensar logicamente. Se ele teve uma nota 7 ou mais, ele está aprovado. Então, ele teve um bom aproveitamento. Se ele não teve uma nota 7 ou mais, ele teve um péssimo aproveitamento, né? Não teve um bom aproveitamento. Então, o que acontece? O sistema ele tem que fazer isso. Então, eu utilizo a condicional se, eu preciso fazer uma expressão. Qual é a expressão? Onde é que eu tenho a média? Eu tenho a média dentro da minha variável média, né? Então, eu utilizo aqui a minha variável média. E aí eu coloco, se essa variável média tiver um valor dentro dela inferior a 7, ele vai mostrar essa mensagem para mim, ó, você não teve um bom aproveitamento. Se essa variável média tiver um valor superior, ou seja, se essa condição aqui for falsa, ele vem para cá. Beleza? Então, ele mostra que o cara teve um bom aproveitamento. Eu poderia ter feito o inverso? Poderia. Era só inverter o sinal. E aí, essa frasezinha aqui vinha para cima e essa frasezinha aqui vinha para baixo. Deu para entender mais ou menos, Samuel? A gente vai resolver outra. Qual outra questão aí? Digam aí para mim. Ah, vocês querem fazer a do ano bissexto, né? É grande, tô com preguiça. Mas vamos fazer a do ano bissexto. Ah, não, deixa eu fazer aqui a do pau ímpar. Já eu faço a do ano bissexto. A 8, pessoal, diz assim, desenvolva um programa que leia o número inteiro e mostre se ele é par ou é ímpar. Alguém teve muita dificuldade de fazer essa questão? Sim, eu. Pronto. Essa questão aí, ó, no grupo da Info 1, se eu não estou me engano, vocês tiveram aula do William hoje. Isso, é quase a mesma coisa. Sobre a sequência de Fibonacci. Também dá para fazer um sistema da sequência de Fibonacci, viu? É bem simplesinho. Essa eu senti dificuldade só na parte onde tem se, abre parênteses, por cento, 2, igual a zero. Aí eu até perguntei pro professor no privado. Pronto, depois vamos resolver aqui, ó. Desenvolva um programa que lê um número inteiro e mostre se ele é par ou é ímpar. Então, se eu tenho que ler o número, eu vou criar uma variável. Toda vida que ele diz para mim que o usuário vai passar uma informação, então eu tenho que salvar essa informação numa variável. Se ele vai mandar eu fazer um cálculo, eu tenho que ter uma variável para fazer esse cálculo, certo? Então, sempre a gente conta quantas variáveis vai existir de acordo com que ele dá a informação. Então, eu tenho ali, calcular se, né, tem um lá para ler. Então, eu vou dizer que, qual é o tipo? É inteiro ou é real? Inteiro. Por quê? Porque ele diz para mim que ele quer que leia o número inteiro. Então, eu vou dizer que ele é do tipo inteiro. Vou chamar minha variável de número. Podia chamar de Genise? Podia. Mas por que número? Porque eu tenho que colocar o nome das minhas variáveis de uma maneira que eu leia e saiba o que é que ela significa, porque ela existe, né? Coloquei lá no número inteiro. Então, eu vou botar a mesma coisinha de sempre, ó. Escrevo. Por quê? Porque eu tenho que pedir para o usuário para ele digitar. Então, digite um número. 2 pontos. E aí eu vou pedir, né? Vou receber esse número e vou salvar em algum lugar. Ok? Salvei número 1. Agora que vem a magia. Eu preciso saber se esse desgraçado é par ou é ímpar. Como é que eu sei que o número é par? Quem eu respondi no privado não diz. Viu? Fica aí miudinho. Eu quero os demais. Como é que eu sei que o número é par? Tu também não pode, Mirella. Tu não pode. Tu é só ouvinte, tu. Tu também não, Genise. Tu eu respondi. Gabriel fugiu, Gabriel. Ó. Felipe disse. Professor, Quando dá eu para. fiz, eu fiz dividindo por 2, aí se sobrasse um, né? Eu usei a porcentagem, né? Que resta um. Aí se fosse um ou maior que um, aí mostrava que o número era ímpar. E se fosse zero o resultado, aí era par. Isso. É isso. Assim, o sistema tu vai resolver dessa maneira. Mas quando eu pergunto para vocês por que um número é par, como é que eu sei que o número é par? Não posso dizer porque o número é dividido por 2. Sabe por quê? Porque se eu pegar para vocês, 5 é divisível por 2? É sim, não dá 2,5?
Eu sei que o número é par quando ele é divisível por 2 e o resto é zero, certo? Então, um número par é um número que é dividido por 2 e o resto é zero. Se o resto não for zero, ele não é par. Então, quem determina o que o número é par? É o resto ou é porque ele é dividido por 2? É as duas coisas. Porque o resto pode ser zero e não pode ser dividido por 2, entendeu? O pode ser dividido por 2 e o resto pode não ser zero. Então, o que determina que ele é par é que ele é dividido por 2 e o resto é zero. Que determina que o David é filho do Francisco e da Maria. É porque os dois pais dele. Se for só um, ele não é filho dos dois. Entendeu? É a mesma coisa aqui. Só é par se é dividido por 2. Ele é só David da Silva Mesquita se o pai dele for o Francisco e a mãe dele for a Maria. Então, como é que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer uma divisão, né? Eu vou criar aqui um si, né? Para me fazer essa divisão. Primeiro aqui eu vou calcular aqui o resto. Vou criar aqui uma variável chamada resto. Só para ficar mais simples da galera entender. Então eu vou dizer que o resto ele é igual ao quê? Eu não tenho que fazer uma divisão. Se eu colocar número dividido por 2, que é a divisão que eu quero fazer, ele vai trazer qual resultado para mim? Vamos supor que eu tenha digitado aqui, ó, o número 5. Ele vai trazer qual resultado para mim? O quociente. Eu quero o quociente? Eu não quero, pessoal, o quociente, certo? É porque tu já tem a resposta. Mas eu não quero o quociente. Eu quero o resto da minha divisão. Então, eu não posso usar a barra, beleza? Por quê? Porque a barra, ela me traz o quociente, né? Eu quero o resto. Então, quando eu quero o resto, eu utilizo o símbolo de porcentagem no lugar do símbolo da barra. A porcentagem, o nome dela se chama módulo. O que é que o módulo faz? Ele traz para mim o resto da divisão. Beleza? Então, quando eu coloco isso aqui, ele traz para mim o resto. Então, ele não vai trazer o 2, né? Ele vai trazer o zero. Então, como é que eu faço um se? Se, o que é que tem que ser igual a zero? Não é o resto? Então, eu digo, se resto for igual a zero, o número é o quê? Tá correto isso aqui? Coloquei aqui a frasezinha, ó. Tá correto? Valendo a barra Hellmann's. Correto sim ou não? Por quê? Ixi, eu vou explicar por que não. Isso, eu voltei agora, que a energia caiu e voltou agora. O meu eu fiz diferente. Não tem problema não. Depois tu pode explicar o teu, certo? Mas o resultado eu acho que dá o mesmo. Não tá correto, pessoal. Por que não tá correto? Porque tá faltando o sinal de igualdade. 2 igual a Exato. 1%. Essa é a questão número 8 da lista 2, Kaique. Acontece, pessoal, acontece de a gente errar, acontece. Beleza? Tá faltando um sinal de igualdade. Uma igualdade dessa é atribuição. Eu não estou querendo atribuir, eu estou querendo comparar o valor que está salvo na variável resto com esse valor zero. Então, eu tenho que ter dois sinais de igualdade. Tá certo? Então, estou comparando agora o valor que está salvo aqui com esse sinal de igualdade. Então, se o valor que está salvo na minha variável resto for igual a zero, então esse número é par. Se não, né, eu vou botar um escreva
informar que esse número é ímpar. Beleza? Vamos testar. Vamos supor que eu digitei o número 5 aqui, ó. Então, o resto eu tenho 5 dividido por 2. Qual o resultado? Não, o resultado aqui é 1. 5 módulo de 2, certo? O sinalzinho aqui é de porcentagem, então é módulo. 5 módulo de 2 é igual a 1. Por quê? Porque ele pega o resto. Beleza? Então, se o resto é 1, 1 é igual a 0, verdadeiro ou falso? Falso. Se é falso, ele vem para o sinão. Então, ele vai mostrar que é ímpar. Testar de novo, vamos ver outro número. Diz um número aí para mim. 4, né? Eu faço com 34. 4, módulo de 2, qual o resultado? 0. Né? Por quê? Porque 4 dividido por 2, o quociente é 2, porém o resto é 0. Eu faço uma divisão, porém eu não pego o quociente, eu pego o resto. Então, aqui vem para 0, 0 é igual a 0? Pronto, true, verdade. Então, vai mostrar aqui, essa primeira linha, o que está dentro do if, né, do se, ou vai mostrar o que está no se não? No se, então ele vai mostrar que o número é par. Tranquilo, pessoal? Tranquilo assim, né? Mais ou menos, deu para entender? Sim, eu ainda aprendi esse negócio aí, o porquê. Que eu tava tudo embaçado na hora de eu fazer a tarefa, mas agora eu entendi. Entendeu? Pronto. Essa questão de módulo, pessoal, é bastante usado, tá? Não achem que não, mas é bastante usado. Saber que o número é par. E outra, na faculdade de vocês vai ter 50 questões disso aqui. Se vocês pesquisarem no YouTube, né, o Gustavo Guanabara, o MR Dias, Diniz, se eu não me engano, ele faz. Eu perdi foi tudo. O que significa esse módulo mesmo aí? O módulo, entenda, quando a gente faz uma divisão, ela tem o quociente, o denominador, né? Quociente, denominador e o resto, se eu não estou enganado. Ainda tem mais um. O William é da matemática, ele explica melhor que eu. Então, o que acontece? Quando a gente divide algo, a gente sempre pega o quociente. Não é assim? Quando a gente divide o 4 É, por 2, a gente pega o quociente. Só que o que acontece? Quando a gente quer saber que o número é par, ele precisa atender a dois critérios. Quais são os dois critérios para ele atender que o número é par? Ele tem que ser dividido por 2 e o resto dele tem que ser 0. Não pode ser 1, não pode ser 2, 3, 4, não, tem que ser 0. Então, o que acontece? Se eu fizer uma divisão, eu preciso dividir esse número por 2 e pegar o resto dele. Eu não quero o quociente. Quando eu utilizo a barrazinha, né, eu pego o quociente. Então, se eu utilizar a barra aqui, ó, no lugar do porcentagem, pegar 4 dividido por 2, ele é igual a 2. Por quê? Porque eu estou pegando o quociente. Beleza? Só que eu não quero pegar o quociente. Por quê? Porque não me interessa o quociente. O que me interessa é o resto. Então, eu utilizo um módulo que é simbolizado na programação pelo símbolo da porcentagem. Então, eu pego 4 módulo de 2, né? E aí eu pego o resultado. 4 dividido por 2, o resto é 0. Entendeu? E com o resto 0, eu consigo verificar se o número é par ou é ímpar. beleza, entendi. Por exemplo, se essa questão fosse aqui, não para saber se é par ou ímpar, mas para saber se o número é divisível por 3, como é que eu faria? E aí, vocês sabem? Repete a pergunta aí. Eu quero saber se o número é divisível por 5.
Como é que eu sei se o número é divisível por 5? Só Não trocar é, ainda, não? Eu tenho a ideia, mas eu acho que eu não vou falar, não. Tô em não é dúvida. isso, David. Mas diga, meu filho, a gente tá aqui para aprender, relaxa. Diga que dá tudo certo. É Não, porque Gabriel. eu não Isso, sei Gabriel. explicar. Quando é Mas dividido. Vai, fala. Desculpa. eu ia falar que é igual o negócio do 2, entendeu? Exatamente. É igual o negócio do 2. O que é o negócio do 2? É como o Gabriel falou mais bonitinho aí. O que é? É quando o número é dividido por 5 e o resto é zero. Aí o David botou, é quando termina 0 ou 5. Isso aí é uma coisa que a gente sabe também. Mas se eu falar por 3 a galera sempre diz, é dividido por 3 quando você soma todos os algarismos e dá 3. Mas é muito mais simples a gente saber que um número é divisível por outro quando a gente divide ele e o resto é zero. E aí a gente consegue usar o módulo para isso na matemática. Beleza? Então, se eu botar uma questão, calcule para mim, faça um sistema que verifique se o número é divisível por 7, aí vocês utilizam sempre um módulo pegando o resto. Entendeu? Tranquilo essa questão agora? Então, tipo assim, vai fazer a mesma corrida do 2, só que só vai colocar um 7 lá, né? Isso, vai ser a mesma cor do 2, só que vai colocar um 7. Por, Beleza. por 29, mesma cor do 2 e colocar um 29. Por 50, mesma coisa e colocar lá. Não precisa pensar em tantas regras, por exemplo, como o David colocou, eu tenho que verificar se o número termina em 5 ou termina em 0. Lembra, são duas coisas para fazer, para verificar se ele termina em 0 ou em 5, do que se eu verificar se o resto dele é 0 se ele for dividido por 5, é só uma. Então a gente sempre tem que pensar, né? A gente pensa de uma forma e melhora essa fórmula. O que é? A gente pensa tantas linhas e depois vai diminuindo. Eu poderia ter feito isso aqui, ó, aqui dentro, sem precisar criar essa variável. Depende muito de como a gente quer trabalhar. Tem gente que fez assim, tem gente que trocou tal, mas o importante é o resultado. Vou testar aqui, ó, só para vocês verem que funciona. Digite um número, vou pegar o 34 que o rapaz passou na passada. Ó, 34 é par. É par? É. É dividido por 2 e o resto é zero. Próxima questão. O do ano bissexto. Vocês querem fazer o dono bissexto? Não, 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 não. Deixa eu só pegar aqui. Eu mandei para alguém como é que calcula o ano bissexto. Deixa eu só pegar aqui a regrinha. Para calcular o ano bissexto, tem uma regra, né? Então a gente vai pegar essa regra. Que foi que eu mandei? Manda aí, manda. Não sei se eu mandei pro William. Eu falei com tanta gente. Tananana. Mirella, não mandei pra tu não. Como é que calcula o ano bissexto? Sabe fazer, Mirella? Ano bissexto? Pronto. O ano bissexto, pessoal, se eu não estou enganado, deixa eu botar aqui. Aqui, isso aqui é utilizado, a gente tem 5 etapas para calcular o ano bissexto. A gente vai utilizar essas etapas aí. Professor, como é que você sabe essas etapas? Pesquisei na internet. Nem tudo o programador tem que saber de cabeça. Então ele pesquisa para que possa fazer. Então a gente vai implementar essas etapas aí. Como é que a questão diz? Deixa eu pegar aqui a questão. É na lista 2. Pronto. A questão diz o seguinte: calcule e faça um algoritmo que lê um determinado ano e mostre se esse ano é bissexto ou não, né? Então eu vou colocar aqui que é a questão, só pegar a questão 9. Lista 02, questão 9.
Vou pegar essas 5 etapas aqui, ó, porque isso aqui são as regras para me saber se um ano é bissexto ou não. Vou colocar elas aqui. Vou botar mais para cá para eu poder ler e tal, pronto. Tranquilo até aqui? Vamos começar, né? Não fiz nada até agora. Faça um algoritmo que leia um número. Então, se eu vou ler um número, eu vou sempre botar lá, dizer, como é um ano, não existe 2020.1, existe 2020. Então, eu vou dizer que ela é do tipo inteiro. E vou chamar ela de ano. Pronto. Vou usar o meu escreva e vou dizer, digite o ano. 2 pontos. E vou capturar esse ano. Pessoas, vocês não tentem fazer o código de vocês resolvendo logo tudo de uma vez. Façam por partes. Primeiro eu escrevi, fiz até aqui, já tenho, porque já dá uma motivação. Quando tu tá olhando para a tela e não tá vendo nada, não escreveu uma linha só, tu já fica triste. Eu fico triste. Né? Então a gente vai fazer aqui. Primeira coisa que tem que saber é se o ano for uniformemente divisível por 4, né? Ele diz o quê? Você vai para a etapa 2, caso contrário, vai para a etapa 1. A gente vai criar todas essas etapas aqui, ó. Então eu vou lá. Já tem um ano, vou verificar se ele é divisível por 4. Né? Então posso criar aqui um se. Posso fazer de algumas formas, tá? Eu vou fazer essa aqui que eu acho mais bonitinho. Vou botar se ano. Vou verificar se ele é divisível por 4, né? Então, como é que eu sei que o número é divisível por 4, pessoal? Se eu dividir ele por 4 e o resto dele foi igual a 0. Beleza? Aí eu sei que o ano é divisível por 4. Vou até colocar entre parênteses, porque eu quero que ele faça isso aqui primeiro. Né? Resulte aqui para mim. Se ele for divisível por 4, então meu primeiro bichinho aqui. Aí, se ele for dividido por 4, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma variável aqui para ver se ele atende a todo. Ó, etapa 2. Se o ano for uniformemente divisível por 100, vai para a etapa 3, né? Ele vai dar 4, se ele for para 4, eu vou para 2. Então, se eu for dividido por 4, eu tenho que verificar também se ele é divisível por 100. Não é assim? Então, se ele for por 4, presta atenção, estou na etapa 1. Se ele for por 4, eu vou para a etapa 2, né? E se for da etapa 2, se ele for dividido por 100, ele vai para 3. O que é a 3? Verifique se ele é por 400. Se for por 400, ele vai para a etapa 4. O ano é bissexto. Então, eu tenho que verificar se ele é por 4, por 100 e por... Tá aqui. Por 4, por 100 e por 400. Não é assim? Então, eu vou fazer o seguinte. Esse primeiro se aqui, essas duas parênteses, é do se completo. Eu vou pegar um se maior aqui, ó. Se esse resultado for verdadeiro e esse aqui também, ó, qual é o resultado? Se o ano for dividido por 100 e for igual a 0, e também se o ano for dividido por 400 e o resultado também foi igual a 0. Se isso aqui tudo for verdadeiro, ele vai dizer que o ano é bissexto. Beleza? A gente cumpriu isso aqui, ó. Essa é a etapa 1. A gente fez a 1, ó. O que é que a 1 está dizendo? Vocês entenderam? Só para me saber se vocês estão entendendo o que eu estou passando. A gente vai resolver as 5 etapas para saber se o cara é bissexto. Etapa 1, se o for divisível por 4, então eu vou verificar aqui. A primeira deu verdadeiro? Deu. Né? Então, se deu verdadeiro, eu vou lá para 2. Qual é a 2? Se o ano for divisível por 100, que é essa segunda aqui, ó. Segunda também deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, eu vou para a etapa 3. Qual é a etapa 3? Se é dividido por 400. É dividido por 400.
Se for etapa 4, ó, né, dividido por 400, eu vou lá para a etapa 4. Qual é a 4? É dizer que ele é o ano é bissexto. Esse ano é bissexto. Então, cumpri a minha primeira coisa. Então, essa etapa 1 aqui toda foi resolvida. Qual é a etapa 1? Se não for dividido por 4, ele vai para 5, que é que esse ano não é bissexto. Então, eu posso dizer, se nada disso aqui for verdadeiro, que ele é falso. Não é assim? Então, aqui, ó, A2, o que é que ele está dizendo? Se o ano for dividido por 100, eu vou verificar para a etapa 3. Qual é? 400. Então, eu vou criar um outro se aqui, ó. Se apareceu um negócio. Ele só vai ano bissexto somente se ele for divisível por 100, né? E por 400, ou dividir por 4. Se ele for dividido por 400, pronto. Só isso mesmo. E professor, Oi. no meu eu coloquei 100 diferente de zero, cara. 100 diferente de zero, por quê? Lá no fórum os caras estavam dizendo assim. Aquele não diz, ó, se o ano for uniformemente dividido por 100, deixa eu precisar aqui anos bissextos. Vamos testar aqui. Vou pegar aqui um ano... 2016 é ano bissexto. Vamos testar. Aí diz assim, 2016 foi bissexto, né? Aqui, se o cara colocar igual, Entendi. vai Vai ter dar que aquele, terminar. não é? É exato, aqui é diferente mesmo. Se garantiu. Qual o símbolo de diferente? Aí dá, mas se tem ano bissexto que termina com 100. Todos tem que ser verdadeiro. Espera aí. Se o primeiro for o I ou não. 2016 é ano bissexto. 24. Se o número for dividido por 4, beleza. Né? Ele ali é verdadeiro. Se o número for dividido por 100, beleza. Ele estava colocando diferente. Se o ano for dividido por 4. Ai, mas porque não pode estar tudo junto, não. É assim, ó. Se o ano for dividido por 4, vai para a etapa 2. Se o ano for uniformemente dividido por 100, vai para a etapa 3. Caso contrário, vai para 4. Ah, tá. For 2, vai para a etapa 2. Né? Então, se eu dividir aqui por 4, eu vou para 2. Aqui dentro, vou colocar outro si. Eu vou checar se o ano é divisível por 400. Aqui, ó. Etapa 1, se o ano for dividido por 4, vai para a etapa 2. É aqui. Se o ano for dividido por 100, caso contrário, vai para 5. Eu digo que o ano não é bissexto. Beleza. Se o ano for uniformemente dividido por 100, vai para a etapa 3, né? Caso contrário, vai para 4. Então, se ele for dividido por 100, eu vou para a próxima etapa. Eu vou para um si. Se não, eu já digo que aqui... Professor, não entendi nada, professor. É porque é 11h40, né? Pessoas, é 11h40. Eu vou estar liberando vocês e vou resolver essa questão na próxima aula, pode ser?
Pode. E caso vocês queiram outras questões, já tragam, viu? Tem como botar o ano da máquina, o ano atual, Felipe? Tem funções que fazem isso. Viu? Tem funções que já pegam aqui pra gente o ano atual.